Senhor com as palmas bem fortes. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra para a tua meditação. Essa palavra não vai ser estilo pregação, vai ser mais um estilo, uma meditação mesmo, uma reflexão para aprendizado, amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor em 1 Samuel. Enquanto você abre sua Bíblia, diante de todas essas testemunhas, eu vou botar ele sendo acusada de surrupiar as canetas. Já viu isso, Eulália? 1 Samuel, capítulo 20. Já tem alguns dias que eu venho refletido sobre isso. Dias não, mais de ano. Já tem tempo que eu venho pensando nisso. Só que agora o Senhor me deu uma palavra dentro disso que eu já venho pensando há tempo. Já falamos muito a respeito disso, mas se torna interessante a gente meditar nisso, porque nós temos qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. Mas a gente consegue observar muito o que o outro faz, a gente consegue detectar. Mas às vezes a gente se pega fazendo aquilo que fala contra. Que você olha o outro, de repente você está fazendo aquilo. Então é importante que você venha deixar Deus trabalhar, abrir tua mente, porque é fato e é verdade que sempre, uma hora ou outra, você trata uma coisa, outra hora você dá um vacilo em outra coisa, você trata uma, né, Eulália? Trata uma coisa, sempre vai ter uma coisa para Deus ir trabalhando na nossa vida. Porém, você precisa ter a tua mente aberta o suficiente para você entender que barulho é esse? É da caixa, hein? Desliga ali, por favor. Para você entender que você está em transformação. Se você entende que você é um crente sempre em transformação, então você não vai ter dificuldade para assimilar muita coisa. 1 Samuel, capítulo de número 20. Pensando em tudo isso que eu falei agora, o versículo que a gente falou muito, a gente abordou muito nesses últimos dias, foi Romanos 12, 2. Por causa de algo, de uma situação, então ele foi bastante presente. Quando Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi essa parte B que a gente ficou falando por esses últimos dias. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Teu entendimento se renovou, então obrigatoriamente você tem que ser transformado. Porque do que adianta você aprendeu, por exemplo, que o plástico ele demora a se deteriorar, se desgastar. Você sabe que o plástico demora, então por que você vai jogar no bueiro? Tá entendendo? Então, no momento que você você tem uma informação a respeito de algo que te acrescentou alguma coisa na tua vida, você tem que fazer ela ficar significativa na tua vida de algum modo, de alguma forma. Você agora é outra pessoa, diferente de ontem. Ontem você não sabia uma informação. Hoje você sabe uma informação espiritual, automaticamente você tem que se deixar ser transformado para ter o crescimento. Quem está me entendendo? Amém. Tem muito a ver com aquilo que estávamos falando, né, Eulália? Ontem a gente conversou a respeito justamente, não era exatamente disso, mas tem muito a ver de eu deixar Deus abrir meu entendimento para não ficar assim, tipo como no interior, os jumentos, os cavalos que as pessoas usam para trabalhar, eles tiram a atenção quando eles vão passando na rua, passa alguém. Aí o dono do jumento, do cavalo, ele coloca um negócio, eu não sei como é o nome, que é tipo um couro assim, aqui ou daqui, prende aqui na cabeça dele, porque os olhos deles não é aqui do lado, não é muito para frente, é meio que aqui do lado. Então ele vê muito do lado. O dono vai lá, coloca tapa aqui, tapa aqui. São dois pedaços de couro assim, que eu não lembro como é o nome. Então obriga o jumento, o cavalo, a olhar para frente. Então tem muitos, olhar só num sentido, porque ele tira a atenção quando ele olha à noite. Então tem muitos.
Como? Então tem muitos crentes que Deus quer ampliar a visão dele, mas não pode, porque ele está assim. Deus quer mostrar coisa nova, o que está ao seu entorno, mas ele está só naquela do jumento. Fala, resolve ali, por favor. 1 Samuel capítulo 20, todos acharam? E vamos ler a partir do versículo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Eu vou ler a partir do versículo de número... Eu tenho aqui o número, mas eu sempre gosto de dar uma olhada, porque às vezes me chama a atenção algo mais e a gente acaba meditando. - 28. Que aí você pega melhor o fio da história. 1 Samuel, capítulo de número 20, versículo 28, todos? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tu tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que tem feito? Amém? Somente até aí pode sentar e adorar o Senhor com o que você tiver para oferecer a Ele. Preocupaçãozinha depois que as igrejas forem liberadas totalmente, né? Totalmente. Porque a gente já se adaptou tanto nesse silêncio que eu estou até com medo de depois desse silêncio nos prejudicar. Mas depois Jeová trata. Vamos lá. Meus irmãos, esse texto é tão conhecido, mas ele se torna interessante. Talvez você não tenha ainda detectado o que vamos falar, o assunto que vamos falar. Eu dei uma breve introdução a respeito do que tem a ver, que a gente vai falar, mas agora se faz necessário a gente começar a pensar nesse texto, que a Bíblia vai dizer, como você sabe, Davi vem e ele se incomoda, e o incômodo de Davi é tão interessante porque ele tem um incômodo que ninguém mais teve. Peraí, como é que vocês aceitam um incircunciso, um filisteu, xingar vocês, afrontar vocês, entrar no arraial de vocês se esconder dentro das tendas com medo? Não, eu vou lutar contra ele. E agora Davi arruma um problemão, porque ele teve uma atitude de ousadia que ninguém teve, ganhou de Golias, ele mata Golias, como vocês sabem, só que agora ele também com isso arranja inimigos. Veja bem, a vaga estava lá, todo dia, Golias descia no arraial, entrava no meio do arraial do exército de Saul e dizia: aqui não tem homem para lutar comigo, se tiver homem, me dê um homem aí para lutar comigo, não tem cabo macho aqui não, tipo aquela linguagem nordestina de ser. E eles tinham medo e por isso eles não se propunham aí, não se candidatavam. E de repente chega Davi e diz: não, como é que vocês aceitam isso? Está afrontando o nome do Senhor, eu vou lutar contra ele. Davi, por ir, ele não foi para desmerecer ninguém, é simplesmente porque ele não aceitou aquela situação. Situação essa que todos tiveram a chance e a oportunidade de fazer a mesma coisa, mas não fizeram. Só que quando Davi faz, ele arruma problema. Por quê? Porque ele começa agora a ser notado, alguém começa a olhar e ver que ele tem algumas qualidades, as pessoas começam a gostar dele. A Bíblia vai dizer que ele entrava e saía no meio do povo com prudência, com sabedoria. O povo gostava dele. O próprio Saul constrange ele, convida ele para ficar morando lá e constrange ele a tal ponto que ele não volta mais para casa, ele fica morando lá
como você sabe a história. Só que agora o próprio Saul vai criar ali uma guerra. Mas a maior guerra que Saul criou foi interna. Foi uma guerra interna. Porque ele agora declara guerra a Davi, simplesmente por se sentir ameaçado. A guerra toda de Saul é porque ele se sentiu ameaçado. Porque ele começou a ver que os homens gostavam de Davi, as mulheres gostavam, os próprios homens do exército de Saul. E ele via que Davi sabia entrar e sabia sair, sabia chegar com todo mundo. E isso começou a incomodar ele porque a Bíblia vai dizer, eu estava lendo ali dentro, que ele sabia que Deus havia elegido Davi e ele também sabia que o Espírito do Senhor já tinha sido retirado dele. Bom, se eu sei que o Espírito do Senhor se retirou de mim, que Deus já está me reprovando e que ele escolheu outro, uma hora ou outra eu sei que o outro vai ocupar o meu lugar. E agora a maior guerra de Saul é interna, porque ele teve dificuldade de obedecer a Deus. Porque se ele obedecesse, o próprio Acabe se humilha diante de Deus e Deus diz, tudo bem, porque tu se humilhou, isso tudo que o meu servo falou não vai acontecer enquanto você estiver vivo, só depois que você morrer que vai acontecer quando você ficar aí. Mas se ele morrer, tá entendendo? Então a gente sabe que quando Deus vê uma humilhação sincera, Deus muda a situação. Então por que Saul não aproveita, eu não sei, mas só sei que ele entra numa guerra muito grande com o eu dele. E a Bíblia vai dizer que ele fica muito chateado porque Jonatas não tem essa guerra interior. Jonatas não tem nenhuma crise de identidade ou de qualquer outra coisa. Jonatas é um homem, um jovem, um rapaz sarado de alma. Era isso que eu queria falar. Isso tem me incomodado há muito tempo. E agora vai se construindo uma reflexão dentro da gente. Tem muita gente que fala assim, poxa, se você está fazendo um plano, não conta para ninguém, porque, tipo assim, vem aquela coisa, vão lançar, vai ter obra de macumbaria, vai ter inveja, vai ter isso, vai aquilo, então as pessoas vão ficando meio ali na defensiva. Até que ponto a gente vai ser nesse produto desse meio que a gente vive e a gente também vai mudando e a gente não percebe. Eu já citei aqui algumas vezes que eu arrumei um problemão com a minha sogra quando Deus deu o apartamento pra gente. Porque ela ficou com muita raiva e disse, eu vou morrer e não vou pisar lá. E 2 anos depois, de fato, ela morreu e ela nunca entrou lá. E ali, eu fiquei meditando, a partir dali, de 2 anos atrás, que tem pessoas que querem o teu bem, te desejam o bem, ora por você, até o ponto de Deus abençoar você mais do que abençoou ele. Você só sabe se você é sarado de alma, se Deus pegar uma pessoa que começou junto com você, que vocês começaram a orar junto, buscar junto, ir para monte junto, campanha junto, coisas assim, culto junto, compartilhava as fragilidades, mas por algum motivo Deus vem e exaltou o outro antes de você. Vamos usar esse exemplo. Vamos ver agora quem é sarado de alma, é quem vai ver o outro de alguma maneira sendo abençoado em determinada área ou sendo exaltado em determinada área e a pessoa assim ainda apoiar. Você não pode dizer que você é sarado de alma se você não viveu essa situação ainda. Como que você sabe se você é sarado de alma? E a Bíblia vai dizer que Jonatas é uma amizade assim que quando se conheceu já gostou de Davi já gostou dele. E eles fazem ali, conversam, trocam conversa. Eles fazem a aliança, a famosa aliança de Jonatas com Davi. Não, eu nunca... Qual é a aliança? Eu não vou tocar na tua vida, eu não vou permitir que meu pai faça alguma coisa de mal contra você. Enquanto eu viver, eu vou... Se meu pai tentar fazer alguma coisa contra você e eu ficar sabendo, eu vou te avisar. É uma aliança, um pacto. Só que tem algo que me chama muito a atenção. Quando a Bíblia vai dizer que Saul se sente ameaçado, ele está numa guerra interna grande, ele agora vai tentar alertar Jonatas. Por quê? Porque ele sabe que Jonatas não apoia ele perseguir Davi e nem vai perseguir, não apoia e nem persegue. Então agora gera esses versículos que nós lemos.
quando Davi está ameaçado de morte, e alerta Jonatas e diz, não, vamos fazer um trato aqui, para você saber que o que eu estou falando, que teu pai quer me matar, é verdade. E ali ele acaba comprovando que o que Davi falou era verdade. Naquela ocasião, que Saul olha e não vê Davi ali, e ele já tinha planejado de pegar Davi naquela noite, ele fica com raiva, porque Jonatas, cadê Davi? Jonatas diz, ele me pediu para ele sacrificar, ele me pediu encarecidamente, que se achou graça aos meus olhos que eu permitisse. E Saul fica com muita raiva e diz, você não está vendo? Você está cavando, com outras palavras, você está cavando sua própria cova. Você está apoiando um camarada que vai tomar o teu lugar. Você não entendeu ainda, Jonatas, que Davi estando vivo vai ser uma ameaça constante para a tua vida, de maneira que o teu reino nunca será firmado, enquanto Davi viver. E por que Saul diz isso? Saul diz isso porque sabe que Deus já havia ungido Davi e havia reprovado ele. Então a esperança de Saul agora manter, vamos dizer assim, a coroa na sua linhagem, na sua família, é fazer seu filho rei, já que ele não tem mais chance. E na lógica humana, até hoje é assim, é o primeiro filho, ou o parente mais próximo, vamos dizer assim. Era Jonatas para ser o rei de fato, pelo correto da lógica humana seria. Só que Saul sabe tanto, conhece tanto o Deus que serve, que ele sabia que assim como Deus confundiu a muitos, pegando ele, ungindo ele quando ele estava indo procurar as jumentas perdidas do seu pai, quando ele era um Zé Ninguém, ele sabia que Deus podia fazer a mesma coisa com Davi. Por isso agora ele tem a necessidade de matar Davi. Jonatas, você não percebeu ainda que esse camarada que você está apoiando, você mesmo está elegendo ele. Enquanto Davi viver, sinto muito, nunca o teu reino será firmado. Você precisa entender isso. Então ele ali está tentando de alguma forma trabalhar em Davi, trabalhar em Jonatas, que Davi é o inimigo real. Então só o fato de você ter uma promessa de Deus na tua vida, de Deus te chamar, te confiar algo, isso já faz que você tenha inimigos. Sim ou não? Sim. Não posso dizer que todos que estão na igreja ou todos que estão ao teu redor são teus inimigos, mas posso lhe garantir que são teus inimigos todos que não são sarados de alma. Vamos pensar em Jonatas, filho do rei, príncipe, logo ele vai ser o rei, humanamente falando. É uma ameaça de fato muito grande eu saber que veio um menino ruivo lá do meio do mato, teve uma ousadia, uma coragem que ninguém mais teve, ganhou, vamos dizer assim, a aprovação da população, a aprovação do povo, foi aprovado por Deus. Então é uma ameaça muito, muito, muito grande. Agora imagine você se Jonatas fosse igual ao pai dele. Se Jonatas fosse igual a Saul, não fosse sarado por dentro. Davi, o que seria? Haveria a perseguição dobrada, triplicada, se Jonatas fosse igual ao seu pai. Mas você precisa entender que quando o homem e a mulher tratável, palavra aqui que a irmã Cristina gosta, quando o homem e a mulher tratável se deixa ser tratado, ele começa a entender algumas coisas que ele, no seu normal, não entenderia. Imagina, qual é o nome do filho da rainha? O príncipe Charles, que não tem um nível de interesse muito grande pela coroa, mas tem o William, que esse aí sim tem um interesse grande. Ele faz tudo planejadamente para não sair nada do controle, da etiqueta, da aprovação da rainha, porque ele tem interesse. Tanto é que eles mantêm aquele casamento de mentira, porque tem que ficar tudo muito bonitinho, porque ele segue todo o protocolo para ele vir a ser rei um dia. Agora imagine ele fazendo tudo isso a vida inteira, eu não sei quantos anos ele tem,
se 30, se 40, eu acredito que deve ser de 35, 40, uns 40 anos, mais ou menos. Toda essa luta dele, essa corrida até a coroa, e quando está bem perto, vem uma pessoa que não é da linhagem. Faz sentido isso? Entra na sua cabeça uma pessoa que não é da linhagem, do nada, chega lá, um guarda daqueles que fica aquele... Não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa precisa ser muito sarada de alma para aceitar isso. Não faz sentido. Tem coisas que não, você olha e não encontra lógica. Então você tem que ser muito espiritual para entender muita coisa. Então a raiva de Saul é porque Jonatas é tão bem resolvido que num determinado momento ele faz algo profético. E eu notei aqui, 1 Samuel, vamos ler, capítulo de número 18. Primeiro Samuel, capítulo 18. Versículo 3 e 4 diz assim. 1 Samuel 18, versículo 3 e 4. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Vamos lá. Capa significa proteção. Você usa uma capa para se proteger, certo? Capa, nesse contexto que a gente está meditando, significa proteção. Aí o que mais que ele dá? Ele está aqui agora protegendo Davi. O que mais que ele oferece para Davi? Ele oferece também as suas vestes. É algo profético porque ele usa vestes de príncipe. Ele usa vestes de quem é da linhagem real. Então quando ele dá as suas vestes para Davi, em outras palavras, ele está profetizando. Você é um príncipe. E se é um príncipe, vai vir a ser rei. Algum dia. Tem outra coisa que ele dá. A espada, o arco e o cinto. Espada e arco. Ferramenta. No momento que... É interessante, porque às vezes você quer presentear alguém. Às vezes você quer presentear alguém. Já aconteceu isso comigo. Ai, deixa eu ver o que eu vou presentear. Qual é a marca? Uma pessoa se forma. Você vai presentear, vai dar uma lembrancinha. Aí você pensa, deixa eu ver se a pessoa se formou. Vai ser um dentista. Aí você começa a procurar alguma coisa que ligue, algum presente que ligue à profissão que a pessoa vai exercer. Não é? Você vai procurar alguma coisa. Quando a gente vai no consultório da dentista, tem várias coisas que ela ganhou. Tem chaveirinho, tem quadro de dente, de boca, de creme dental, várias coisas que liguem à profissão. Ai, fulano se tornou um pastor. Aí você vai lá e dá uma caneca escrita, pastor. Você vai lá e dá um microfone de presente. Não é assim? Então, quando Jonatas dá para ele a espada e o seu arco, está passando para ele, ó, eu te autorizo a ocupar o lugar que seria, humanamente falando, meu. Eu te autorizo. Aí ele vai dar o cinto. Muito pessoal. Quando ele dá o cinto, ele está ali, vamos dizer, concretizando aquela aliança. O cinto é muito pessoal. Ele está concretizando. Então, essa atitude de Jonatas para com Davi foi profética, porém, ele não fez isso simplesmente por fazer. Havia um objetivo. Havia um objetivo claro. E que objetivo é esse? O objetivo dele está escrito em 1 Samuel também, no capítulo 23. Samuel, capítulo de número 23. Eu vou ler a partir do versículo 1.
15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Jonatas vai no bosque, procura Davi e fortalece Davi, e ajuda Davi a se fortalecer de forma espiritual. Versículo 17. E disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonas voltou para sua casa. Não é só uma questão de uma amizade. Não estamos só falando de dois amigos. Estamos falando de dois amigos. Estamos falando de duas pessoas que têm uma ligação espiritual muito forte em torno deles. Estamos falando de duas pessoas muito saradas de alma, bem resolvida, e duas pessoas espirituais. Não é todo mundo que está disposto a dizer: ei, eu estou ciente que tu vai ocupar o meu lugar. E eu já, entre outras palavras, como se Jonatas estivesse dizendo isso, eu já falei para ele. Ou seja, vamos mais além. Deus já falou para ele, já mostrou de todas as formas possíveis. Ele bem sabe. Não é só eu que sei disso. A diferença, Davi, é que eu sei e eu aceito isso. E ele não. Está aí a diferença. Quem aqui tem chamado de Deus na sua vida? Quem tem? Sua irmã Claudiane, sua irmã Cosminha, irmão Daniel, irmão Marcelo, irmão Luiz. Eu tenho chamada, eu tenho promessa. Você não tem promessa de uma chamada? Você tem promessa de uma chamada. Imagina quantas vezes Deus já falou para a irmã Juliane que vai usar ela na área do louvor. Nós sabemos, a igreja toda sabe. Aí imagine, irmã Juliane, de repente chega outra pessoa que também canta, que também tem chamada. Não agora, porque agora Deus não começou ainda a concretizar na vida dela. Vamos dizer, irmã Cristina, mais tempo. Aí chega a irmã Juliane, vou trocar os exemplos para ficar melhor para vocês entenderem, mais entendível, como diz o Vinícius. Eu já tenho ministério, chegou outro, agora eu preciso dividir com o outro. Você precisa ser sarado de alma para fazer isso. Irmã Solange, no início, precisava abrir culto, fechar culto, fazer tudo, porque não tinha outras pessoas. Só que tem outras pessoas agora. Até que ponto eu sou sarada para sentar e ver o outro pregar e receber do que vai sair da boca do outro? Até que ponto eu sou sarada para preparar alguém e de repente essa pessoa não chegar no meu nível espiritual, ficar aqui? Maravilha! Até que ponto eu estou preparada, sarada de alma, para preparar alguém e a pessoa ficar no mesmo nível espiritual que eu? E até que ponto eu estou sarada de alma para eu preparar alguém e a pessoa crescer mais que eu? Aí já muda. Eu oro por você, eu peço para Deus te abençoar, eu choro com você e sorrio com você só se Deus te abençoar até o meu nível, porque se Ele te abençoar mais, então eu já vou ter problema se eu não for sarado. Para chorar com os que choram e sorrir com quem sorri, tem gente que só ri com quem ri, se o riso para o outro não for maior do que o dele. Se a bênção do outro, segundo o que ele avalia, não for maior, porque se for maior e o camarada não é sarado interiormente, o outro está em problema. O outro está em problema. Vamos mais além. Já teve pessoas aqui que eu tentei preparar e não deu certo? Porque a pessoa se exaltou. Não consegui puxar. Mas já teve pessoas que eu tentei preparar e chegou aqui.
Estão entendendo? E aí? Nossa, peraí, Deus está usando mais fulano do que eu. Como assim? Fulano está mais famoso do que eu, fulano está mais abençoado do que eu. Você precisa entender isso. Jonatas entendeu. Eu entendi claramente, Davi. Eu vou ser o segundo. Eu entendi. Eu vou te ajudar em tudo. É você ceder para o outro. E aí entra o Novo Testamento. Considerar o outro melhor do que você. Considerar o outro mais capacitado do que você. Olhar para o outro sempre com um olhar. O outro está aqui. Não aqui. Encontra para mim esse versículo, Vinícius. Filipenses, se eu não estou enganada. Está disposto? Vamos. Você está caído, meu irmão. Você está caída, minha irmã. Eu te ajudo. Vamos fazer uma campanha junto. Eu te ajudo, eu oro por você. Você ora por mim, eu te aconselho. Porque você está puxando a pessoa para chegar até onde você está. E se a pessoa consegue chegar? E se a pessoa ultrapassa? Quanto? 2, Filipenses 2:3. Leia aí, por favor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você considera o que fala errado superior a você? Até que ponto você considera? Você considera o que se converteu depois de você e cresceu mais do que você? Até que ponto? Ou você, não, esse aqui se converteu depois, tem menos experiências. E aí? Você precisa pensar nisso. Porque tem pessoas precisando ser saradas. Eu trouxe uma pregação e eu fico pensando, porque o Senhor me deu essa pregação, que foi em São Paulo, e eu acabei pregando em 3 lugares, 3 pregações em 3 lugares diferentes da Bíblia que desaguava no mesmo canto. Pessoas saradas, pessoas insatisfeitas, pessoas com alma ferida. E eu disse, inclusive lá em Jequié, que uma pessoa no altar ferida fere. Por isso que quem está no altar não pode ser ferido, tem que ser sarado. Se você não consegue ter a atitude de Esaú, Jacó passou a perna em Esaú em 2 vezes, em 2 situações. E 21 anos mais tarde ele volta. Ele quer voltar para a sua terra. Ele foi próspero, foi abençoado. É onde ele foi? Sim, foi. Voltou com sua família já, com filhos. Mas ele quer voltar para a sua terra natal, para o seu lugar. Ele tem saudade do seu irmão. Por mais que ele passou a perna ali, mas ele quer. E agora? O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para se redimir. Vai mandar presente para Esaú. E quando ele volta, Esaú vem com um monte de gente. E o que Jacó faz? Se inclina em terra, se prostra diante de Esaú. E Jacó não era maior do que Esaú? Espiritualmente falando. Até materialmente, Esaú foi rico, mas Jacó foi muito mais. Jacó acabou sendo maior do que Esaú em muitos aspectos. Em experiência com Deus, em intimidade com Deus. Você escuta, eu sou o Deus de Abraão, de Esaú e de Isaac? Eu sou o Deus de Abraão, Jacó e Esaú. E Isaac, melhor dizendo. Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Esaú? Nunca vi. Então você vê que Jacó cresce mais do que Esaú em muitos aspectos. Só que ele teve a humildade de se inclinar perante Esaú 7 vezes. E quando Esaú chega, você já vê que não é mais aquele Esaú de 21 anos atrás que queria matar, que jurou Jacó de morte. Ele agora está maduro, alcançou uma maturidade. Ele podia não ter crescido em intimidade com Deus e em outras coisas como Jacó cresceu. Mas ele foi maduro o suficiente para entender isso. E ele perdoou Jacó. Ele perdoa Jacó. Porque agora, nessa ocasião, Esaú já está sarado de alma. Outro exemplo de uma pessoa sarada, Moisés. Está lá em Números, no capítulo 12, no versículo 1 ao 3, que vai dizer que agora se levanta uma murmuração liderada
Por quê? Por causa da mulher cuxita que Moisés se casa. Moisés se casa, eles não entendem, começa a falar mal, começa ali a se levantar contra. Aí o versículo vai dizer, o versículo 3, Moisés ele era tão sarado de alma que aquilo não afetou ele. Ele ficou manso. Qual o versículo 3? Leia para mim, por favor. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas leia o versículo 1 e o 2 para os irmãos entenderem. Estavam falando dele. Sim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mas que todos os homens sobre a face da terra. Moisés aí já não é aquele Moisés que tira a espada e faz justiça com a própria mão, e faz e acontece. Já é um Moisés que alcançou intimidade com Deus, que alcançou maturidade espiritual. Os irmãos estão com frio? Se tiver, desliga ali, os irmãos estão com frio. Ele já tem uma maturidade espiritual, ele já não precisa agir por impulso. O que mais Miriam e Arão faz é se levantar contra Moisés. Sempre que tinha chance, Miriam dava uma escapada com Arão. Mas ele, por ser sarado agora, ele não age por impulso mais. Ele agora está sarado, ele tem outra forma de agir. Ele entende que se eu sou sarado, eu preciso agir de uma forma para Miriam e Arão entender que eles precisam agir da mesma forma. E eu fiquei ali no estúdio, Senhor, me dá exemplo de pessoas saradas. Me dá exemplo. Moisés conseguiu, antes não era, mas conseguiu deixar Deus transformar ele e atingir um nível de maturidade espiritual. Esaú não era, mas conseguiu uma maturidade e foi sarado de alma com o passar do tempo. Deixou Deus sarar e ver o outro e perdoar e liberar o perdão e apaziguar, colocar uma pedra em cima, vamos dizer assim. Mas e Caim? Caim não era sarado de alma, ele não suportou, deu uma oferta para Deus, Abel deu outra, e ele não suportou saber que Deus gostou mais da de Abel do que da dele. Lembrando que Deus não gostou, Deus chega e dá uma dura, só que depois Deus dá para ele a estratégia. Você quer que eu aceite tua oferta bem? Sim, claro, Senhor. Faça bem feito. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se fizeres da forma correta, se fizeres bem feito, será que eu não vou te aceitar? Mas se não fizeres bem, o pecado já está na porta. É você que tem que dominar ele, não ele dominar você. Então Deus disse, ó, eu não aceito dessa forma, mas Deus por outro lado vai e mostra como é a maneira correta de se ofertar. Mas ele dá ouvido? Foi demais para ele? Por favor, tem alguém que oferece algo melhor do que eu? Então só tem um jeito, preciso matar essa pessoa. Essa atitude de querer matar o outro é quem não está disposto a ser sarado. Porque quando você está disposto a ser sarado, você amadurece como Esaú. Você amadurece como Moisés. Quando você mata o outro, eu entendo assim. Não é que você não tem capacidade de fazer igual ou melhor também. Não melhor que o outro. Melhor do que o que você fez ontem. Tente superar você, não o outro. O teu eu, o teu velho homem. Poxa, eu fiz isso, eu posso melhorar no meu sacrifício, na minha oferta. Mas quando eu não estou disposto a melhorar, porque eu estou no nível de comodismo espiritual muito grande e não sou sarado de alma, só tem um jeito. Preciso matar Abel, porque assim Deus vai ter que aceitar a minha oferta. Se não tem Abel, se eu tiro Abel de circulação, só vai ter eu para ofertar. Então, Deus não vai ter como fazer, gostei mais desse ou desse, porque só é eu que vou ofertar. Saul tem essa síndrome. A síndrome de Caim.
Lúcifer tem essa síndrome. Eu preguei isso, inclusive postei essa semana, não sei se vocês ouviram, insatisfacional. Eu citei esse exemplo naquela pregação. Rapaz, você acha que é pouco? O querubim ungido, a Bíblia diz que quando ele andava, som saía do corpo dele, notas musicais, melodias. Mas ele não suportou Deus ser mais do que ele. Não suportar Deus ser mais do que você. Eu preciso dar um jeito de ser igual a Deus. Essa é a síndrome do diabo. Então, se você nessa sarada de alma, começa a deixar Deus te confrontar. Porque eu me lembro que há tempos atrás aqui, acho que mais de um ano, Deus falava com uma pessoa nessa igreja que ia criar muita situação para confrontar essa pessoa no supermercado, na padaria, no trabalho, na rua, porque essa pessoa não conseguia ser confrontada. Até que ponto eu e você somos sarados de alma? Próximo exemplo. Eu já falei que Davi é sarado, mas eu quero dizer onde está escrito. Eu notei aqui, 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Vai contar um episódio que aconteceu na história de Davi. Quem está ali, hein? Eu estou vendo ali, mas não estou vendo. Vai contar um episódio de Davi saindo do lugar que morava, perdendo coroa, trono, casa, perdendo tudo, concubinas. Saiu desonrado, porque foi uma puxada de tapete que Absalão deu em Davi, das grandes. O próprio filho deu uma puxada de tapete no pai, que ele saiu fugido e rápido. Simei, que é da linhagem de Saul, vê Davi fugindo com os seus homens que aceitaram fugir com ele e vai atrás. E o que Simei faz? Como a gente diz, igual o menino buchudo. Ele pega um monte de pedra e sai atrás jogando. Terra seca. Simei diz, sua desgraça. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele xingou Saul, xingou Davi, melhor dizendo, disse que Davi era uma desgraça. E começou a amaldiçoar Davi. Quem chega? Vocês não estão lendo Bíblia, hein? Zeruia. A pista. A pista está dada. Não tem nem pista. Meu Senhor, vou tirar a espada e vou cortar a cabeça dele. Vou arrancar a cabeça dele fora. Posso fazer isso? Deixa ele, Zeruia. Deixa ele amaldiçoar. Sabia que vai ser até bom ele me amaldiçoando? Por quê? Porque eu vou ficar numa situação de desgraça total. Deus vai olhar para mim e vai se compadecer de mim. Somente quem é sarado de alma pode pensar uma coisa dessas. Tentar extrair o bom do ruim. Não, deixa. De repente é bom, porque Deus vai ver que eu sou o mais coitado. E Deus vai chegar e mudar a minha situação. Deixa ele. De repente até foi Deus. Ainda disse isso. Porque ele sabia que havia uma permissão de Deus para todas as coisas. De repente até é Deus que está permitindo ele falar. Fala, amaldiçoa. Só que passa-se 7 anos. E Davi volta para o seu lugar que é de direito. Porque ali foi um tempo específico de tratamento para com a vida de Davi. As promessas ainda estavam de pé. E ele volta. E quando ele volta, quem que ele encontra? Acredite, o próprio. Agora ele, Simei, vai tentar agora correr atrás do prejuízo. E ele vai lá para a entrada da cidade e fica, eita, meu senhor, viva o rei! Olha, eu fui o primeiro que vim te esperar aqui. Zeruia, meu rei, posso tirar a espada aí? É falso. Deixa ele vivo, rapaz.
Eu já estou voltando. Primeiro, ele precisou ser sarado para distrair algo bom da situação que estava vivendo, ser amaldiçoado. Segundo, ele precisou ser sarado para não querer se vingar, porque agora ele podia. Se antes ele podia, agora mais ainda. Aí ele olha, e aí eu já estou citando 2 Samuel 19, do 18 ao 23. Ah, meu Senhor, e aí, eu vou ficar viva ou não vou? Viva. Viva. E aí? Está disposto? Como já aconteceu aqui, eu lembro. Uma pessoa falou isso há muitos anos atrás. Bem logo no início, quando... Eu vou usar o exemplo da irmã Thalia. Quando a irmã Thalia veio para cá, tinha 14 anos, tinha alguém aqui que Deus usava. E a irmã Thalia olhava para essa pessoa e admirava. Admirava. Mas um dia a pessoa falou, ai, não gosto desse seu jeito de ter o Espírito Santo, irmã Thalia. Por quê? Porque assim você não fala em língua, né? Se você não fala em língua, eu não quero ser desse jeito. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tuf! Deus faz algo grande. E agora? Aí eu não suporto mais a irmã Thalia, porque agora ela ficou metida. Ela ficou metida, ou você não está sendo sarado de alma para ver que o outro cresceu, que chegou o tempo de Deus na vida do outro. Vamos pensar nisso. Vamos começar a pensar. Até que ponto temos essa noção de ver um Davi assumindo o lugar que seria meu por direito e eu ajudando ele a assumir. Tu ajudava? O lugar é de Jonatas por direito. E Jonatas agora vai ajudar de todas as formas possíveis, vai dar suas armas, vai dar capa, vai apoiar, vai proteger, vai fazer uma aliança com ele, vai dizer para ele quando, olha, meu pai está tentando te matar, foge. Eu estou ciente que você vai ocupar o meu lugar e que eu vou ser o seu segundo. Até que ponto? Isso é ser sarado de alma. E aí? Vamos pensar nisso? Vamos deixar Deus trabalhar? Eu sei que todo mundo chega como uma pedra bruta para seguir o Senhor. Nós chegamos assim. Isso é fato. Somos uma pedra bruta. Mas o Senhor vai lapidando. Quando a gente vai deixando, a gente deixa como Esaú deixou. E depois conseguiu conviver com o homem que ele tinha jurado de morte, que passou a perna nele 2 vezes. Como Moisés. Da Miriam e Arão ali sempre tem a oportunidade de dar aquela cutilada, mas ele consegue conviver. Como Davi. E não somente para Simei, que Davi oferece misericórdia, tem misericórdia. Absalão é um exemplo, Simei é um exemplo, Joabe é um exemplo. Inimigos de fora são exemplos. Muitas vezes Davi chega e tem misericórdia. Já Saul, por outro lado, só o fato de saber que Davi está vivo incomoda ele, porque ele sabe que o povo gosta de Davi. Porque ele sabe que em algum momento vai acontecer, é inevitável. Incomodou ele a música que as mulheres cantaram quando Davi chegou da guerra. Mas elas não cantaram. É como quando você começa a se santificar, entra num processo de santificação. Aí alguém olha para você e se incomoda e diz, quer ser mais santa do que os outros.
Você, na verdade, não quer ser mais santo. Você só quer ser santo para ir morar no céu. Mas o outro se incomoda a tal ponto. Eu fico pensando, a gente não se incomoda com quem usa ou deixa de usar. Vamos focar aqui. Mas eu não sei por que tem gente que se incomoda porque a gente deixou de usar. É um incômodo. Como Saul. São pessoas que não são saradas. Não são saradas de alma. Vamos pedir a Deus para nos tratar isso. Para ver o outro. Você acha que não foi difícil para os apóstolos? Eu andei com Jesus, Paulo. Tu não andou. Tu é um apóstolo falsificado. Eu estive com Jesus 3 anos. Eu comi com Jesus, dormi com Jesus, vivenciei milagre. Agora vem um camarada que nunca andou com Jesus dizer que se encontrou com Jesus, que viu uma luz, papo, e agora virou apóstolo. Ou você acha que Paulo não passou estreito? Até os outros aceitarem o ministério de Paulo não foi fácil. Não pense você que não teve peleja. Por isso que Paulo vai dizer: eu também conheci Jesus. Claro que não foi da mesma forma, mas também conheci. Eu vou defender meu ministério, porque eu sei de quem eu aprendi, de quem eu vivi, em quem eu aprendi, eu sei o meu encontro com ele como foi. E aí ele começa a entrar em defesa do ministério dele. Por que só os outros vão ser chamados de ministros? Eu também sou um apóstolo. E aí? Será que os todos aceitaram numa boa? Uma pessoa que nunca viu Jesus, não andou lá no grupo, de repente chegou assim, como assim? Escreveu o Novo Testamento quase que todo. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Né? Será que não temos um pouco disso em nós? Poxa vida, ela... É muito mais fácil achar que o outro oferece um risco mortal para você, então precisa eliminar o outro do que entender que é Deus levantando o outro. Quando você entender isso, aí a tua vida vai experimentar uma mudança grande. Você vai experimentar mudança. Para não começar a ver coisa que não existe. Né? Como o caso da irmã que eu citei. Ficou metida. Aí ficou metida, ou você, se estivesse no lugar dela, teria ficado. Por isso que você já... Ou você ficou ressentido porque não foi você. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Claro que a gente sabe que tem os exemplos que fica. Né? A gente sabe que tem os exemplos que fica. Mas a essa altura do campeonato, né, Eulália? Vai ficando, Jeová vai só nos podando. Jeová vai nos podando. Essa altura do campeonato não tem direito de ficar metida aqui, não. Por causa de nada, não. Como a irmã falou, achei bem interessante. Quando ela falou. Eu pensei que eu ia chegar aqui e ia ver uma diferença. As irmãs do canal tinham que ter uma outra postura, vestir diferente, se portar diferente, estar assim no outro patamar, aqui essas pessoas do canal, aqui os obreiros, aqui na nave, tipo assim, outra gentalha. Quando a pessoa pensa isso, essa pessoa ainda não é sarada, não pode ainda ser levantada por Deus. Porque se a pessoa pensa que vai chegar aqui e vai ter uma diferença, esse aqui fala no canal, esse deve ter seu obreiro, diferente do outro que senta, quando a pessoa pensa isso, se naquele momento o Senhor levantar, vai querer isso. Como um exemplo que a irmã Cristina já contou aqui pra gente uma vez numa reunião, de alguém que tinha na igreja, num outro estado que ela morava, e a pessoa, eu quero falar, fale, era uma reunião também lá. E a pessoa disse, não, olha, por favor, pastor fulano, missionário, irmã, tal, o título. Não que eu não acho que tem nada, sabe, mas vamos dar honra que tem honra. Tem hora que eu fico até constrangida, porque eu chamo todo mundo de irmão, todo mundo me chama de irmã. Então, para mim, não é falta de respeito chamar de irmão, porque somos irmãos. Aí, quando a pessoa vem com essa, eu penso assim,
não é sarado. Então, o pastor deixa de ser irmão? A missionária deixa de ser irmã? Não vejo desmerecimento nisso. Então, a gente precisa começar, a partir do momento que adquirimos esses conhecimentos que o Senhor vai nos dando, deixar a nossa mente. É como você ter um telefone celular e ele tem uma quantidade X de memória. Quando enche, você diz, não, eu preciso expandir. Encheu aqui, você coloca um cartão. Aí você vai ter mais espaço para trás. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Seja sarado. José, finalizo com ele. Quando os irmãos perceberam, olha, depois de tudo que fizeram com José, e agora estão passando quase que fome. Porque está acontecendo uma fome, uma crise grande onde eles moram. E eles vão agora pegar alimento do Egito. Vai uma, vai duas, né? Aquela conversa toda, aquele moído todo, como a gente diz. Aí a Bíblia diz, e José deu-se a conhecer a seus irmãos. O mundo deles caiu. Pá. Agora José chora, bota para fora tudo que guardou, todos aqueles anos. Ele precisa colocar para fora, ele precisa arrancar o cascão da ferida. Ele precisa fazer isso. Depois que faz isso, tá tudo bem, passou. É necessário ter isso nesse primeiro momento. Aí os irmãos dele, agora ele vai se vingar da gente. O que a gente fez com ele, gente, a gente jogou esse camarada na cova. A gente vendeu ele como um escravo. Sabe o que é isso? Você vendeu o teu próprio irmão como escravo. Muitas vezes, você está aí na nave, você escuta um pregador pregando uma mensagem e você nunca parou para pensar nisso. Tu já pensou a mágoa que você, que tem dificuldade de perdoar, teria dos teus irmãos se eles te vendessem como escravo para ir trabalhar lá na Europa? Escravas sexuais, escravas, tem vários tipos de escravos hoje em dia, né? Tu perdoava? Foi isso que aconteceu com José. Você precisa se colocar no lugar dele. Eita, agora o camarada só tem acima dele no Egito só Faraó. E fora Faraó, só Deus. Ele é o cara. Ele é o administrador. Ele dava conta de tudo ali. E vou dizer uma coisa. Eles não conheceram José, mas José conheceu eles. Por quê? Eles eram os mesmos caloteiro e pilantra do passado. Quando José olhou para a cara, falou, não mudou nada. Só que eles conheceram José. José está no outro nível. José conhece eles. E eles agora começam a se perturbar. Eita, é agora o momento da vingança. Ele agora tem dinheiro, é poderoso, é rico. Amigo do rei. Como a gente diz, a gente se tornou todinho. Aí José, calma. Eu vejo o que vocês fizeram comigo como presente de Deus. Não foi vocês que me enviaram para cá. Foi o próprio Deus. Para a conservação da vida de vocês. Foi Deus que permitiu. Meu Deus, quantas palavras. Será que José ousou dizer, foi Deus que usou vocês? Só pode. Por quê? Não foi doloroso ser vendido como escravo? Não foi doloroso ser caluniado? Levar lá a culpa lá, estuprador, tentativa de estupro, ficar preso? Um camarada que era livre, que tinha tudo. Mas, se Deus não tivesse permitido aquele abençoado daquele irmão dele vender ele nunca tinha sido governador. Você entendeu isso? Que é necessário que alguém te venda. Você entendeu isso? Que é necessário que alguém te coloque na cova. Agora, se você não consegue passar nesse processo, vai ficando na cova, chuchu. Vai ficando na prisão, vai ficando aí, até você entender que vai ter um momento de confrontamento, vai ter um momento que você vai estar cara a cara com eles e você não vai cantar que você está no palco e eles estão na plateia. Isso é mentira. E você não vai cantar, fazer um culto, esta mesa dos meus inimigos vai estar comigo. Para disso.
Não, gente, calma, não vou me vingar de vocês. Eu entendo que Deus permitiu isso para a conservação da vida de vocês mesmo. Você já pensou se vocês não tivessem me vendido? Eu não seria governador do Egito e não teria essa abertura para dar comida para vocês agora. Só faz isso quem é sarado de alma. Você já pensou? Se você não tivesse botado a gente na caixinha, tirado a placa, deixado a gente lá, algumas coisas não iam acontecer. Entendeu? É necessário. Você já pensou? Se não tivesse acontecido esse processo, você tinha aprendido a amar? Ia ter algumas coisas que ainda ia estar presa, e o Senhor tinha pressa. Comece a pensar diferente, meu querido. Aí sim, aí Deus vai olhar para você e vai dizer, tá no ponto. Entendeu a minha chamada. Elias. Profeta Elias. Imagina. O que é que você quer? Realmente, Eliseu lavou os pés e as mãos de Elias. Foi um servo daquele. Tu está disposto a lavar pé de ninguém? Mão de ninguém? Sabe o que é lavar pé, lavar mão? Fazer os serviços rasos. Fazer de tudo um pouco. Eliseu fazia isso na vida de Elias. Realmente, Eliseu, está chegando a hora de eu partir. Eu vou conjecturar, né? O mínimo que eu posso fazer é te oferecer alguma coisa. Pede o que você quiser, eu vou te dar. Oxi, rapaz, na hora. Porção dobrada do que tem na tua vida. Eu te admiro demais. Ele não pediu aquilo por inveja. Era uma admiração que ele sentia e ele estava fazendo por onde ter a porção dobrada. Eu te admiro demais. A gente pensando alto. Eu quero o que você tem, só que em dobro. Oxi, o que é isso, Eliseu? O que é isso? Eu não, eu sou Elias, eu sou o profeta Elias, que ora, que declara que não vai haver chuva, não chove, eu declaro que chove, eu oro, chove, eu peço desce fogo do céu, porque eu faço isso, aquilo, eu enfrentei, eu fiz aquilo e aquilo outro. Tinha que ser sarado de alma, para entender que ele ia sair daquela posição e o que ia ficar ia ser maior do que ele. Ai, Senhor, Elias na caverna. Senhor, fala comigo, preciso, quero morrer, aquela coisa toda. Porque só eu fiquei. Só tu? Não, Elias. Calma com isso. Tem 7.000 joelhos. Você não é o único. Sabe? Eu e você? Nossa. É a única igreja que tem doutrina. É a única igreja que tem presença de Deus. É a única igreja que Deus fala. E de repente você conhece outro que tem intimidade com você, com Deus, até mais do que você. Elias, eu reservei 7.000 joelhos. Não é só você, Elias. Os 7.000 que estavam lá. Inclusive, o próprio mordomo do rei Acabe, que estava escondendo gente, tirando o pão escondido de Acabe e levando para eles comerem. Abra sua mente para o teu coração ser sarado. É muito difícil de Deus trabalhar aqui, se aqui, ó, fechado total. Eu comentei com o Eulário que recebi um e-mail, me chamou a atenção. Uma pessoa ouviu, disse que ficou impactado e disse assim, mas tem algumas coisas que eu não entendo, mas eu não vou falar do que eu não sei, estou orando. Achei bonito a atitude da pessoa. O que eu não entendo não quer dizer que não existe. Como eu preguei em um determinado lugar, a respeito de Maria Madalena ter visto Jesus. E quando ela foi contar, acreditaram? Não. Deixou de ser verdade porque não acreditaram? O fato de eles não ter visto não quer dizer que não era verdade. Mas a mente estava fechada demais para pensar isso. Um pensamento óbvio. Vamos começar a pensar nisso. Eu convido você a ficar de pé. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos dirigir uma oração ao Senhor. Essa oração não é uma oração de prá, de pru, de mistério, de manto. Não. É a oração de Senhor. Tem ferida no meu coração? Sara.
cicatriza. Eu preciso ser sarado porque eu quero crescer espiritualmente, materialmente, como pessoa. Senhor, o que tem? Será que realmente eu sou sarado? Eu suportaria ver Deus honrar mais o outro, exaltar mais o outro? Como que eu agiria diante disso? Vou te dar 1 minuto para você orar. Fazer a tua oração pessoal. É algo que tem que ser espontâneo teu. É agora uma conversa sua com o Senhor. Lai de calachou, brecanchou, de calamandu e de ravassai. Andarai, eu estou, brecanto e da rastúbria. Aceitar que você é bom em algo, mas tem outro que pode ser melhor. Calachou, brecanto, bredarastu, ralabrachubre. Aceitar que você é bom em algo e outro pode ser melhor naquela mesma coisa, e aceitar também que do jeito que você é tão bom em algo, o outro é tão bom em outra coisa. E assim como você quer que o outro te respeite, respeite a chamada que Deus tem na vida do outro. Ai, porque Deus me usa na palavra. Porque eu tenho o dom da palavra. É quando eu me sento, que eu sento para ouvir. Eu quero que outro me ouça pregando, mas eu não quero ouvir o outro pregando. Porque eu fico medindo o que o outro está errando. Não é isso que muitos fazem? Querem pregar e querem um monte de gente ali na plateia, mas ele não quer sentar para ouvir o outro que fala errado pregar. Aí fica medindo. Errou isso. Errou aquilo. Não era nada daquilo. Alabrachai. Andarassúbria. Derastúbria. Nassúbria. Em todas as áreas. Você é bom em algo. Então faça. Aquilo que Deus confiou na tua mão, faça. Dê o teu melhor. A palavra do Senhor diz: tudo que vier a mão para fazer, faça conforme tuas forças. Tem força para fazer, faça. Dê o melhor de si. Mas entenda que tem outro também que faz algo bom, melhor também. Você canta muito, tem outro que prega muito. Você prega muito, tem outro que canta muito. Você evangeliza, tem outro que Deus usa na profecia. Xarabracanto, e Deus te usa. Mas o outro Deus usa para aconselhar numa simplicidade. E é Deus na vida dele. Respeita a chamada que Deus tem na vida do outro. Seja sarado de alma em tudo. Quando a pessoa é sarada de alma, a pessoa vive melhor, tem menos doença, tem menos problema, vê a vida com outros olhos, perdoa mais. Perdoa mais não, perdoa. Calabra sóbria, porque olha para tamanha injúria, calúnia, e diz: não vou discutir, não vale a pena. Por que vamos perder tempo com isso? Vamos focar. Lembra? Neemias, estou numa grande obra, não posso parar. Eu preciso entender que esse pensamento dessa pessoa é esse pensamento pequeno, porque a pessoa não viveu o que eu vivei, então vou entender. Halai, achou, decantu, brecandará, charai, energalastubri, anai, xendecai. Chamando o rei brastou, brecanto e xarai de calastou, de canto minai, xarabracandarai. 1 minuto para você clamar a ele, 1 minuto para você clamar e encerraremos. 1 minuto para você clamar, para você adorar, para você se humilhar, para você mais do que se humilhar, pedir ao Senhor: Senhor, então me ajuda a ser como Jonatas, a entender que eu posso estar em primeiro lugar e de repente estar em segundo, e nem por isso eu vou virar inimigo de Davi. Caiu sobre calabrastu, rabandarai, charai de calastúbria. Eu particularmente já comi muitas pizzas gostosas, mas eu confesso que a pizza do irmão Sérgio é muito melhor das que eu já comi. Mas será que não tem outro que faça uma pizza mais gostosa do que a dele? Ou ele é tão bom para fazer pizza, mas tem outro que é bom para fazer outra coisa que ele não é. Calá, xabrai, andastu, xarabra, calabrastu, brecai. Valoriza o outro,
respeita o outro, valoriza a chamada que Deus tem na vida do outro. Aí você vai ver o que Deus fará. Aleluia. Aquela atitude de Jonatas foi útil. Aquela atitude de Jonatas foi importante. Para o futuro, ele deixou um legado, até mesmo por causa daquela atitude que ele teve com Davi. Davi agora tem misericórdia do seu filho Mefibosete, manda buscar lá de Lodebar. E se não tivesse tido aquela atitude com Davi, Mefibosete ficaria lá. Não tinha pacto nenhum, pacto de amizade, de aliança, não tinha nada. Lá, Yashou, Endarabachorai, Kencho, Rendarastu, Ramandarai, Shenderabasterianda, Rabakai. A tua atitude hoje vai influenciar amanhã na vida dos teus filhos, está entendendo? Alai, Braço, Brecai, Xandarabraço, a atitude de Jonatas foi decisiva para o bem-estar de Mefibosete anos mais tarde. É decisivo o que você faz hoje. Abraço, alai decalabrando rebraço brecalai charai, dergemi jobrando brecalaçu de que le mandaracho decai, sara Senhor os corações. Alai, ai, meu Senhor, não é porque eu tenho uma mágoa, é porque ferida da vida, a do passado, deixa Deus te sarar, rapaz. Aleluia, uma pessoa que está com uma doença à beira da morte, com o tempo de vida marcado pela medicina, ela tem duas opções: ou ela vai entrar em depressão, se fechar dentro do quarto e esperar a morte, ou vai querer se matar, ou vai se atemorizar, ou vai se perturbar, ou vai pensar diferente. Eu tenho poucos dias de vida, então eu vou usufruir, eu vou aproveitar o máximo que eu posso a minha vida que ainda me resta. Comece a ver como José, tire algo bom da situação difícil. Alai achai, edarabastu. Alai, o que você pode extrair da prova que você está passando? O que você pode extrair, irmã Liliane, do que você passa hoje? O que você pode extrair, irmã Cristina, do que você passa hoje? O que você pode extrair, irmão Alberto, irmão Marcelo? Adarabacharai. O que você pode extrair, irmã Linha, do que você está vivendo hoje? Para de encarar o ruim. Olha o que você pode extrair de bom do que você vive hoje. O Senhor conta com um exército sarado, porque só sara quem é sarado. Aleluia, glória a Deus. Alabracharai. Olha, quando alguém está sentindo algo, você chega e diz: olha, faz isso, porque eu estava sentindo isso que você está sentindo. Eu estava sentindo dor do estômago como você está. Eu tomei tal chá, tomei assim, hoje eu não sinto mais nada. Sabe por que pode passar a receita para o outro? Porque já experimentou, porque já sentiu a dor um dia e porque já tomou o chá. Quer passar para o outro se você não foi sarado? Abracharai, ande calabrasteria, andarachou de calabanto mindarasai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ai, de Castro, alabraçubre, o Senhor não está se agradando, diz o Senhor para alguém aqui, porque você tem dito: eu não suporto fulano. Anda, abraçai, calabraçubre, ai, sabe o que é que diz? Porque eu não suporto porque fulano é o mesmo, porque não mudou. E o que é que você está aprendendo com isso? O que é que você está aprendendo com isso? Calabraste de cancho rabandurai, lai de calassubriande porque lai de calasteria. Ah, Deus Todo-Poderoso, cada um que ora, meu Pai, que apresenta a sua petição, o seu clamor, em nome de Jesus, receba, meu Pai, a oração, receba a humilhação, o pedido, o voto, ralai, que cada um está fazendo, está se prostrando, dizendo: Senhor, passa aqui o medicamento no meu coração, ralai, e a Sudeca me faz esquecer. Não, Senhor, porque se eu esquecer eu não vou ter o que contar. Não é para esquecer, é para se lembrar como José se lembrou, porém não é para sentir mais dor. Ai, irmã Solange, é porque eu não gosto que ninguém fale isso comigo, porque quando eu era criança me apelidavam de preto, de gordo, de magro, de isso, de aquilo. E o que é que você tirou? Qual foi a lição que você tirou com isso? Vai ficar agora com isso até quando? Não é porque eu não quero falar, não posso exercer o ministério, uma chamada que Deus tem na minha vida, porque eu tenho vergonha, porque uma vez lá no passado eu fui falar na frente de algumas pessoas e riram de mim. Foi só ser diferente.
Vença. Vença. É o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Adore ao Senhor, bate palma e dá glória a Deus.